Agora foi. Desculpa. Então, quem for ver o vídeo vai ver só a partir de agora. Às vezes eu esqueço, então vocês me lembrem nas próximas aulas aí no início, quando eu esquecer, me lembro de botar para gravar aqui. Mas, enfim, o que foi essa criação, né, legislativa, que é a função social da propriedade? Foi justamente para contrapor essa ideia do direito inviolável à propriedade, e que foi necessário por quê? Porque, de repente, a gente encontra uma situação em que um grupo pequeno de pessoas, né, tinham propriedade, lógico, aí já não eram mais só os reis e a igreja, mas aí você já tinha um grupo menor, um grupo maior de pessoas com direito à propriedade, e muita gente sem ter onde plantar, sem ter direito ao alimento, né? E mais ainda, né, avançando um pouco, o direito ao meio ambiente. Porque se eu compro uma propriedade enorme, sei lá, de 100 hectares, e resolvo cortar as árvores todas lá, eu estou afetando um direito que a sociedade tem, que é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que está na nossa Constituição, no artigo 225. Então, foram necessárias, né, algumas normativas para mitigar essa inviolabilidade do direito à propriedade, né? E uma delas é essa que a gente chama função social da propriedade, que está prevista na Constituição, na nossa e na maioria dos países, vamos dizer assim, democráticos, né? Que diz exatamente isso que vocês estão vendo na tela. A função social de uma propriedade é cumprida quando a propriedade, e aqui falando de propriedade rural, mas eventualmente isso também passa a ser contemplado na propriedade urbana, né? É quando a propriedade, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em leis, cumpre os seguintes requisitos. Aí tem vários, né? Eu estou destacando aqui aqueles que estão relacionados com o nosso tema, que é meio ambiente. Então, um aproveitamento racional e adequado, né? Isso aí atendendo aqueles movimentos, né, de distribuição de terra, enfim, né, que a gente vê aí até hoje, e a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Então, isso está dizendo que, para você que é proprietário de terra, sim, você é dono daquilo ali, você pode exercer os seus direitos e se beneficiar daquela terra, mas desde que respeitados certos limites. Esses limites são quais? São os limites em que você começa a afetar a vida de todos, né? A vida da sociedade como um todo. Então, essa questão ambiental é muito cara para todos nós, e por isso é muito importante que as pessoas entendam que, na hora que elas querem cortar uma árvore, elas não estão só exercendo um direito delas, elas estão também afetando um direito de todos. Por isso que existem regras para corte de árvore, para supressão de vegetação, que a gente vai entender um pouco aqui também. Tá? Agora, né, dentro daquilo que a gente falou agora sobre a Constituição e o meio ambiente, a Constituição tem o artigo 225, que é o artigo que, de certa forma, resume essa questão de quem é o meio ambiente, né? E aí, pessoalmente, eu acho que esse artigo da Constituição é um dos mais brilhantes que tem. Ele foi muito bem, foi muito feliz o constituinte quando redigiu esse artigo, né? E isso também foi aproveitado, né, da Conferência de Estocolmo, enfim, de outras evoluções aí do direito ambiental, né? E ele diz o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Ele é muito completo, né? Então, assim, de quem é o meio ambiente? Ele é de todos. Ele não é de uma pessoa em particular e ele não é individualizado, né? A gente não dividiu as árvores todas e cada um tem um pedacinho, tem uma quantidade de árvores do seu direito. Ele é de um todo, de um todo não numerado, não identificado, né? Isso é o que a gente chama de direito difuso, né? Quando vocês veem lá essas promotorias de meio ambiente aí do Ministério Público, né?
em algumas delas tem esse nome, Curadoria dos Direitos Difusos, etc. E tal. O direito difuso nada mais é aquele direito que você não tem como identificar o dono. Ele é de todo mundo, tá? Ele não é de quem chegar primeiro, né? Porque tem as pessoas que têm essa ideia errada, né? Da coisa pública, é aquilo que quem chegou primeiro e pegou leva. Não é assim. Isso tem que ser usado de forma equilibrada. Por isso, bem de uso comum do povo, né? Não é para uma pessoa só usufruir disso aí. Quando uma empresa, por exemplo, fabricante de cerveja, resolve usar a água de poço, por exemplo, né, desses poços artesianos, e precisa pedir uma outorga, né? Vocês aí que trabalham no órgão ambiental estadual têm isso também no seu dia a dia. Por que a gente tem que dar a outorga? Porque se cada um quisesse pegar a quantidade de água que lhe interessasse para fins de lucro, né, em determinado momento, alguém vai deixar de ter água. A água, como vocês sabem, não é um bem infinito, ele é um bem finito. Então, foi importante a Constituição deixar claro que esse bem, né, ambiental ele é de uso comum do povo e é necessário que se tenham regras para que ele não seja dividido de forma desigual. Tá? E aí, continuando, essencial a sadia qualidade de vida, isso introduz também um novo tipo de direito, né? Quando, lá atrás, o direito à vida, né, passou a ser contemplado nas constituições, isso foi um grande avanço, porque antes disso as pessoas não tinham nem direito à vida, né? Na Idade Média, os reis vinham lá e mandavam matar as pessoas, enforcar e não sei o quê, e isso não era um direito resguardado, né? A gente teve um avanço além do direito à vida, né? E passou a ganhar um direito à sadia qualidade de vida. Quer dizer, para a gente ser feliz, vamos dizer assim, para a gente ser uma sociedade completa, a gente precisa ter uma sadia qualidade de vida, né? Isso a gente, quando você imagina, por exemplo, me chama muita atenção, eu fico muito marcado um filme que eu vi, um filme indiano, Quem Quer Ser um Milionário, não sei se vocês já viram, né? Tem umas cenas, né, das pessoas morando nos lugares, nada que a gente não tem aqui no Brasil também, né, gente? Em que as crianças brincam ali no meio daquelas valas de esgoto, enfim, aquelas pessoas, essa sociedade que vive nessas situações, o direito à vida delas até está resguardado, mas esse tipo de vida realmente é o que a gente quer para a nossa sociedade? Não, a gente quer uma sadia qualidade de vida. Então, isso foi incorporado na nossa lista de direitos, né? E o meio ambiente ele é essencial para que se tenha uma sadia qualidade de vida. Você pegar uma cidade que tenha indústrias metalúrgicas lançando aqueles poluentes todos na atmosfera e as pessoas ficando doentes e perdendo qualidade de vida, perdendo até tempo de vida por causa desses impactos ao meio ambiente, isso não é mais aceitável, né? Daí as normas e as regras que obrigam as empresas, né, que são potencialmente poluidoras a mitigar esses impactos ao meio ambiente. Por quê? Porque hoje o direito à vida ele é mais amplo, ele visa resguardar um direito a uma sadia qualidade de vida, né? E aí, continuando, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Uma outra inovação, né, na Constituição, vocês vão ver muito pouco na Constituição do Brasil, artigos que imponham alguma obrigação para a coletividade, né? Então, por isso que eu digo, foi muito feliz aqui o Constituinte que deixou claro, se o meio ambiente do lugar onde a gente mora não está bem, não está sadio, ele se deve ao poder público, mas se deve também à forma como as pessoas vivem. E aí nós estamos falando da questão do consumo exagerado, né, do consumo insustentável, nós estamos falando da questão do lixo reciclável, né, e de toda uma série de obrigações que, se não for a própria coletividade a cuidar, o poder público nunca vai conseguir resolver sozinho, né? Então, esse também é uma outra inovação aí da nossa Constituição. E, mais ainda,
E outra novidade também, que é o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Tem muito pouca legislação que vocês vão procurar e que vocês vão ter dificuldade de encontrar um direito que não é só o direito de hoje, de quem existe hoje, né? Aqui nós temos um direito chamado direito transgeracional, né? Que é o direito de pessoas que nem nasceram ainda, né? Vocês que estudam direito, se vocês forem buscar aí na memória, aonde que tem alguma lei que defende o direito de quem ainda não nasceu, né? Vocês provavelmente só vão encontrar isso no direito ambiental. Então, esse artigo da Constituição ele resume bem tudo aquilo que se propõe o direito ambiental. Então, dentro dessa visão, né, de quem é o meio ambiente, né, existem algumas visões, na verdade, dois tipos diferentes, né, de abordagens, né? Uma que é a visão antropocêntrica e que é a que prevalece, que ela diz que o meio ambiente ele é um direito do ser humano. Então, aqui, né, voltando aqui na Constituição, o meio ambiente tem que ser preservado para que o ser humano, né, esteja bem, tenha uma sadia qualidade de vida e para a sobrevivência da própria espécie humana, né? Isso é uma visão antropocêntrica, quer dizer, proteger o meio ambiente, porque senão a gente mesmo é que vai sofrer as consequências. A outra visão, que é a visão biocêntrica, é uma visão que entende que os seres, mesmo os não humanos, eles por si só teriam um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Isso é uma visão um pouco mais vanguardista, que não é a que prevalece, porque isso implicaria em você dizer que as árvores, independente da presença do ser humano, seriam detentores de direito, e isso na prática não acontece, mas a gente encontra um respaldo, né? A gente encontra uma aplicação dessa visão biocêntrica, quer dizer, o meio ambiente no centro de tudo, quando a gente fala dessas novas legislações que tratam, por exemplo, dos direitos dos animais, né? Quando eu digo que é necessário proteger as árvores porque elas fornecem oxigênio e os outros serviços ambientais que as árvores prestam para garantir a vida sadia do ser humano, nós estamos colocando o ser humano no centro. Agora, quando eu falo, por exemplo, que você não pode bater no seu cachorrinho, no seu gato, ou enfim, você não pode maltratar os animais domésticos, em tese, aqui nós não estamos mais falando só do direito do ser humano, né? Porque, em tese, falando assim de uma forma bem grosseira e aparentemente fria, né? Se os animais domésticos, por exemplo, todos eles morrerem de uma hora para outra, em tese, o meio ambiente não vai perder equilíbrio, né? Isso aí é um avanço dentro dessa questão da visão antropocêntrica, mas ainda é incipiente, né? Então a gente vê isso se manifestar geralmente nessas leis que protegem maus tratos aos animais, enfim, isso é importante também vocês terem esse conceito em mente. Tudo bem até aqui, gente? Vocês estão muito quietinhos aí. Alguém tem alguma dúvida? Sandra, levantou o dedo aí. Tá. Bom, para dar uma sustentação aí para esse conjunto de normas aí de direito ambiental, a gente trabalha com uma coisa chamada os princípios do direito, né? O que são esses princípios? Esses princípios eles não estão escritos explicitamente nas leis ou nas constituições. Eles são, vamos dizer assim, noções comuns a todos, né? E que acabam se materializando a partir das normas escritas, né? Das leis, das resoluções, dos decretos, né? E eles também são utilizados muitas vezes quando existe alguma dúvida, quando existe conflito de normas, né? E aí você vê
em alguns desses julgados aí de supremos, de, né, tribunais superiores, os desembargadores, ministros, enfim, se fazerem valer de determinados princípios que são, vamos dizer assim, aceitos, né, absorvidos pela sociedade, né? Então, a gente vai dar uma olhada também aqui rápida nesses princípios para que vocês vão identificar, certamente quem trabalha na área ambiental vai identificar a aplicação da maioria desses conceitos aqui no dia a dia. Tá? Bom, o primeiro desses conceitos é o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse princípio está relacionado com o que a gente acabou de ver no artigo 225 da Constituição, né? A ideia de que as pessoas têm direito a uma vida digna, né? E não só um direito à vida, mas o direito a uma vida digna. Então, isso teve também um respaldo lá na Constituição, não, desculpa, na Conferência de Estocolmo, como vocês estão vendo aí na tela. O homem tem direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de adequadas condições de vida em um meio cuja qualidade lhe permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar, e tem a solene obrigação de proteger e melhorar esse meio para gerações presentes e futuras, né? Então, isso está incorporado aí na nossa Constituição para que se garanta aí um direito a uma vida digna, a um meio ambiente equilibrado, né? A um ar com a qualidade razoável. Repetindo aqui, né, e frisando, né, esse essencial à sadia qualidade de vida é uma aplicação desse direito, desse princípio, né, o princípio da dignidade da pessoa humana. Um outro princípio que também está no dia a dia das pessoas, né, de quem trabalha no órgão ambiental, enfim, do poder público, é o princípio da prevenção, né? O princípio da prevenção também ele é bem básico, né? Aquela ideia de que prevenir é melhor do que remediar, né? A gente escuta isso muitas vezes até desde criança, né? É uma ideia básica de que se você for capaz de prevenir determinadas situações, você vai evitar aquilo que, principalmente na área ambiental, é muito mais difícil, que é você reparar um dano, né? Uma vez que alguém riscou um fósforo lá no próximo lá a uma unidade de conservação, Reserva Biológica de Araras, não teve a história aí que o cara tacou fogo no carro e aí depois pegou fogo em uma extensão enorme lá de mata da Rebio Araras, enfim, foi uma coisa até que chocou muito e saiu nos noticiários, enfim. Se fosse aplicado o princípio da prevenção pelo sujeito lá, ele não teria causado esse dano todo. Imagina agora o tempo que a natureza vai levar para reparar aquele dano que o cidadão causou só porque ele riscou um fósforo e tacou fogo no carro porque ele queria ganhar dinheiro do seguro, né? Então, essa prevenção ela pressupõe, né, um agir antecipadamente em cima de um evento futuro e previsível. Tá? Eu vou enfatizar isso aqui, que vocês vão entender depois para diferenciar do que é o princípio da precaução. Muita gente tem dificuldade de entender esses dois. Então, se você, vamos dizer assim, qualquer pessoa razoavelmente, né, inteligente, sabe que quando você risca um fósforo e bota fogo numa mata próximo a uma unidade de conservação, ou, enfim, próximo à vegetação, você sabe que o risco daquilo tudo pegar fogo é um risco bastante previsível, né? Por isso que você vai visitar aí, você vai no Parque Natural, na Parque da Serra dos Órgãos, e você vê aquelas placas lá, não fazer fogueira, é justamente uma aplicação do quê? Do princípio da previsão. Nós estamos falando de um evento futuro e previsível. Alguém pode imaginar aí um outro exemplo de evento futuro e previsível que implique numa necessidade de uma ação antecipada? Ninguém?
Ó, vocês vão se aguçando aí sua disposição, porque eu vou estar sempre provocando vocês. Mas outra coisa também que é bastante previsível, né? Você tem um posto de gasolina que lida com material combustível, material inflamável, né? Material perigoso, próximo a um curso d'água, né? A possibilidade daquilo vazar e contaminar um rio é um evento futuro imprevisível. Então, com base no princípio da prevenção, você vai exigir daquele empreendimento, e isso você usa principalmente quando você está fazendo licenciamento ambiental, você vai exigir determinadas medidas, né, que vão evitar, ou pelo menos minimizar, os riscos daquele evento previsível, que seria uma contaminação de um rio, enfim. Isso está bem conceituado, né? Está bem, vamos dizer assim, visível nesse conceito de princípio da prevenção. Tá? E como é que a gente diferencia isso, então, do princípio da precaução? Né? Eu imagino que alguns de vocês tenham dificuldade, porque é um conceito um pouquinho similar, né? Dificuldade de distinguir um do outro. Né? A grande diferença entre o princípio da prevenção e da precaução, uma vez que os dois lidam com medidas antecipadas, né, para evitar danos ao meio ambiente, a diferença é que quando a gente trata de um evento futuro imprevisível, de um dano incerto, né, a gente chama isso de princípio da precaução. Tá? É uma questão de nomenclatura, mas a aplicação é mais ou menos a mesma. Embora, né, o princípio da precaução, como a gente vai ver adiante, ele tem algumas questões práticas também que têm que ser aplicadas. Então, quando nós estamos falando de um evento futuro imprevisível, um dano incerto, né, a forma como você vai lidar com isso é um pouquinho diferente. Por quê? Vamos usar aqui um exemplo dos alimentos transgênicos. Né? Quando os alimentos transgênicos começaram a ser utilizados, isso já tem bastante tempo, né? Não existiam muitas normas, né, de regramento. Aquilo começou a pegar, né, e num determinado momento, quando começaram a cobrar determinadas medidas, né, começaram a estudar os efeitos daquilo na sociedade, descobriram que poderiam ter problemas, né? Mas assim, era uma coisa ainda imprevisível. A ciência não tinha uma resposta exata para isso aí, né? Hoje a gente fala muito da ciência e a gente sabe que a ciência muitas vezes ela não é unânime, né? Então é possível que determinado fato, né, possa ser considerado danoso para o meio ambiente e alguns cientistas entendam que não. Então, assim, até hoje você vê determinadas visões que são diferentes, mesmo dentro da ciência, né, para lidar com uma determinada causa. E aí, o que tem que ser levado em consideração? Né? Vamos ficar no exemplo dos transgênicos. A gente sabe hoje que, se por acaso for proibido o uso de transgênicos de uma forma assim, linear, né, vai se causar um impacto econômico e até um impacto social, porque, naturalmente, muitos alimentos hoje eles só têm na sua forma transgênica, então vai gerar falta de alimento. Então, na hora de você aplicar uma medida para, vamos dizer assim, minimizar esses danos, sendo uma questão que você não tenha certeza sobre esse dano, logicamente que isso vai ter que ser levado em conta, vai ter que ter um balanço aí, né, para você pensar, será que vale a pena? Vamos falar de telefonia celular. Eu pergunto para vocês, se amanhã sair um estudo aí de uma entidade de notório saber aí, internacional, e chegar à conclusão que o uso de celular faz mal à saúde, eu pergunto a vocês todos aí que usam celular, quem é que vai parar de usar celular no dia seguinte? Vocês têm noção de que a gente está podendo ter essa aula aqui online por conta de uma tecnologia que até pouco tempo atrás muita gente ainda não tinha certeza sobre os danos que isso poderia causar à saúde. Estou errado, não?
Tem alguém aí que se disporia a deixar de usar a telefonia celular por conta de um evento futuro imprevisível, uma possibilidade de um dano? Não tem. Então, por conta disso, né, o princípio da precaução ele surgiu, né, ou pelo menos ele foi redigido, né, materializado na Declaração do Rio 92, o evento do Rio que foi, vamos dizer assim, uma sequência de uma conferência de Estocolmo, né, de 72. Então, 20 anos depois, já existiam novas ideias e novos problemas para serem endereçados, né? E uma relação de princípios foi redigida ali. A gente tem a Carta do Rio de 92. Se vocês depois me cobrem, eu posso colocar isso no nosso grupo de WhatsApp, para quem quiser ter acesso. Um dos princípios que foi contemplados ali foi esse princípio da precaução, que não era sequer não era assim, discutido 20 anos antes. O que diz o princípio da precaução? Vejam o que está escrito aí. De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com as suas capacidades. Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, né, e aí nós estamos falando de uma ameaça e não uma certeza, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. Então, o que se está dizendo aqui é que, ainda que determinadas atividades não tenham uma certeza absoluta sobre o seu impacto, alguma coisa tem que ser feito, sim, para minimizar esses danos. Só que essas ações elas têm que ser pautadas também com base na questão econômica. Mal comparando com a situação de hoje, né, muito mal comparando, mas, enfim, eu acho que é cabível, quando começou a história da pandemia, né, muita gente levantou, poxa, mas e a questão econômica? Né? É viável a gente fazer um lockdown e parar tudo? Né? Então, assim, na hora de implementar certas medidas para evitar os danos da pandemia, logicamente que a questão econômica teve que ser levada em conta também. A medida desse equilíbrio aí é que varia, logicamente, de um governante para outro, né? Mas que certamente esse aspecto econômico ele tem que ser levado em conta, ele tem que ser levado em conta. E isso também acontece na questão ambiental. Tá? Essa questão do transgênico é uma, a questão das torres de telefonia celular. Uma questão nova, que é dos veículos elétricos, né? Já tem gente levantando os impactos que podem ser causados no meio ambiente a partir do uso de veículos elétricos. Tem os impactos positivos, todo mundo sabe quais são, né? A redução das emissões e tal. Mas será que tem impacto negativo também? Né? Será que, na hora de estabelecer medidas de controle, essa questão econômica também não tem que ser levada em conta? Então, é disso que a gente está tratando quando a gente fala do princípio da precaução em comparação com o princípio da prevenção. Ficou claro isso, gente? Eu sei que essa questão é um pouquinho complicada. Se alguém quiser mergulhar um pouquinho mais nisso aí, é só falar. Tudo bem? Eu vou pedir para vocês também, aproveitando essa pausazinha aqui, como é que funciona aqui? Às vezes as pessoas saem por acaso, sem querer, ou por questões de internet da sala, e aí para entrar precisa pedir autorização. E eu, como fico aqui embalado aqui na aula, nem sempre eu percebo, tá? Então, se por acaso vocês perceberem que tem gente que saiu e está lá no WhatsApp, no grupo, pedindo para entrar, vocês podem me interromper também para falar, tá bom? Beleza? Então, princípio da precaução, princípio da prevenção, tá ok? Vamos para... Opa, diga. Esse material você vai dispor para a gente no grupo? Quem está falando? É Mara? Mara, isso. Tá. Depois vocês me lembrem, eu posso pegar a declaração do Rio de 92 na íntegra e dispor para vocês no grupo. É esse material que você está falando? Isso, Sim, eu posso sim. Eu só peço para me lembrar, porque às vezes minha cabeça me atrapalha um pouco. Tá? Mas eu posso sim. É muito interessante dar uma lida ali, porque é a base, né, de muitas legislações.
Sim, importante ter a mão tá? de repente que tá dando uma olhada, né? Isso, beleza. É, Um outro princípio também muito importante, e aí eu aproveito para esclarecer para vocês, assim, a gente está fazendo aqui um apanhado de princípios, né? E que certamente vocês vão se deparar nos seus estudos com um princípio ou outro que eu posso até não ter mencionado aqui. Eu fiz uma seleção para não ficar também uma coisa muito pesada, né? E até porque muitos autores também, alguns usam termos diferentes para certos princípios, enfim. Mas o principal vocês vão ver aqui, tá? O princípio da reparação, que também é um princípio muito importante para a atuação ambiental, e ele está, vamos dizer, expresso no caso mais especificamente da reparação de danos causados pela atividade de exploração mineral, né? Mas ele vale para tudo. Ele diz o quê? Ele diz que aquele que explorar recursos ambientais, né? Aqui na Constituição eles falavam em minerais, mas isso vale para tudo. Ele fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Tá? Isso, como eu disse, né, vale para todos os tipos de impacto. E ali, continuando, né, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar os danos causados. Por que eu estou enfatizando isso? Porque é muito comum, né, e aí vocês, quem atua como consultor ou quem atua no órgão ambiental, né, provavelmente já se depararam com uma situação dessas, né, e eu mesmo, volta e meia, tem algum cliente que me questiona, né, quando ele causa um dano ao meio ambiente, aí ele recebe uma multa e tem que pagar a multa, e muitas vezes tem que fazer um TAC, tem que fazer uma compensação, e ainda tem que reparar o meio ambiente, né? Aí o cara pergunta assim, poxa, mas eu já vou gastar uma grana, eu estou pagando não sei quantos mil reais de multa e vou ter que reparar o meio ambiente? E aí vocês têm que ter em mente o seguinte, sim, e é mais importante recuperar o meio ambiente degradado do que pagar uma multa, né? Infelizmente, isso não está na cultura dos órgãos ambientais, né? Eu falo isso com a experiência de ter passado por aí. Quantas multas são aplicadas aí? Se a minha amiga Fernanda não tiver distraída, ela trabalha na fiscalização. Quantas vezes vocês aplicam multa aí no INEA e deixam de se preocupar com a notificação para obrigar o infrator a reparar o meio ambiente? Estou mentindo? Lucas, acorda a Fernanda lá. Ah, não é verdade, Fernanda? Fernanda está sem voz. Mas, enfim, quando vocês quiserem Ela entrar... não está conseguindo conectar o áudio. É muito complicado. Depois você ajuda ela lá, Lucas. Mas quem trabalha em órgão ambiental aí deve ter a mesma sensação que eu tive quando eu trabalhei em órgão ambiental, né? E outra coisa, isso é um problema muito pouco abordado, né? E eu tenho falado muito nas palestras, quando eu falo com pessoas de órgãos ambientais sobre essa questão de fiscalização e pós-licença, né? Na hora de você fazer a graduação de uma multa de valor, ninguém pensa nisso, mas a gente tem que pensar o seguinte, não adianta eu arrancar o couro do infrator para ele pagar uma multa, se todo o dinheiro que ele tem ele vai gastar numa multa, ele não vai ter dinheiro para recuperar o meio ambiente. Isso é uma questão fática, isso não é uma questão emocional ou de vingança. Não, eu quero ver o cara pagar uma multa de 1 milhão. Não adianta. O principal para o meio ambiente é o cara recuperar a degradação que foi causada, né? E volto a dizer, né? Isso não está assim muito ainda na veia, né? Não só dos órgãos ambientais, mas da própria sociedade como um todo. Tanto que, grande parte das vezes, os infratores, quando procuram a gente, né, que é consultor, ficam incomodados com esse negócio. E a gente tem que lembrar, isso aí é o principal. Né? Vamos lá, o principal é prevenir, lógico.
prevenir para que o dano não aconteça. Uma vez acontecido o dano, é muito mais importante que a recuperação seja feita do que a própria sanção administrativa, a multa, embargo, enfim, né? A gente vai ver isso um pouco depois aí quando a gente falar sobre fiscalização. Mas ficou claro isso, né, gente? Essa importância desse princípio da reparação. Não exime o infrator de pagar multa, inclusive das sanções penais, né? Porque a gente tem um sistema de responsabilidade ambiental que ele é um sistema tríplice, né? Você tem a responsabilidade civil, que envolve a reparação, você tem a responsabilidade criminal, que aí envolve muitas vezes a prisão, enfim, todas as consequências na esfera criminal, né? O sujeito responder à ação, e ainda tem a responsabilidade administrativa. A responsabilidade administrativa é exatamente a responsabilidade da aplicação de multa, né? De pagar multa, que é, de certa forma, uma medida que tem também o viés educativo, né? Os órgãos de controle ambiental aplicando multa para o cidadão também não ficar aí tranquilo e continuar cometendo as infrações ambientais. Beleza? Princípio do poluidor-pagador. Eu gosto muito desse princípio também e ele ajuda muito a explicar determinadas, muitas vezes, algumas condicionantes, algumas atuações, né, por parte dos órgãos ambientais que o empreendedor não consegue entender ou questiona, né? A gente vive num modelo, né, no nosso país de cobrança de taxas e taxa de controle ambiental, né, TCFA, tem taxa disso, tem taxa daquilo, e realmente, às vezes, é difícil para o empreendedor entender algumas coisas, né? O princípio do poluidor-pagador, que está aqui expresso também na Declaração do Rio, ele diz o seguinte: as autoridades nacionais devem procurar garantir a internalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos, considerando o critério de que, em princípio, quem contamina deve arcar com os custos da descontaminação e com a observância dos interesses públicos, sem perturbar o comércio e os investimentos internacionais. O que isso quer dizer, né? E aí eu acho que é importante pegar um exemplo para vocês entenderem. O que é externalidade ambiental? Toda vez que uma fábrica de refrigerante, por exemplo, fabrica seu refrigerante, invasa na garrafa PET, por exemplo, e coloca aquilo no mercado, você tem um impacto ao meio ambiente, que é um impacto externo, né, além fábrica, que são as garrafas PETs que ficam circulando aí, que depois vão parar nos aterros sanitários, vão parar nos lixões, enfim, vão parar no Rio, vão parar na Baía de Guanabara, né? Isso, de certa forma, tá relacionado com aquela atividade de fabricação de cerveja. Mas quem é que vai limpar a Baía de Guanabara? Quem é que vai limpar o Rio? Quem é que vai cuidar do aterro sanitário? É o dono da fábrica de cerveja, o dono da fábrica de refrigerante? Não é. Essa é o que a gente chama de externalidade ambiental. Vou dar outro exemplo. Uma outra atividade de empreendimento imobiliário, né? Aí quem mora na Serra vê muito isso. Vão construir um Minha Casa Minha Vida num determinado lugar de declividade, que todo lugar aí em Petrópolis tem declividade, na Serra, Teresópolis, enfim, na nossa região tem muito, e certamente, mesmo sendo um empreendimento licenciado, fazendo tudo certinho, aquela movimentação de terra que é necessária para fazer os platôs, a terraplenagem, enfim, aquela terra que vai no caminhão, que quando chove durante a obra, por exemplo, acaba sendo carreada para o rio, né? E aí vai para o rio Quitandinha, e aí vem a chuva, aí aquele negócio alaga, e aí as pessoas ficam paradas no trânsito,
né? Eu sei que eu estou falando aqui, vocês estão todos aí, vocês que moram em Petrópolis estão entendendo direitinho o que eu estou falando. Vão cobrar de quem o desassoreamento do rio? Ou é da prefeitura ou é do INEA. Né? Pô, o INEA não vem aqui, está chegando a época das chuvas, não vieram desassorear o rio. Né? Mas e o cara que fez o empreendimento, que agora está lá já prontinho e sendo vendido, né? E que, de certa forma, causou essa externalidade ambiental, ainda que tudo dentro das regras, né? Ele não vai desembolsar nada? Quem vai pagar o trator, quem vai pagar a retroescavadeira que vai entrar dentro do rio, ali na Coronel Veiga, para tirar areia? São vocês, somos nós todos. Porque se é a prefeitura que está fazendo, somos nós que estamos pagando. Né? É justo isso? Não. Então, o que entra aí para explicar uma eventual medida que exija do fabricante de refrigerante, né, ou da construtora que fez o empreendimento? O princípio do poluidor-pagador. Tem que explicar para esse cidadão, para esse empresário, que se a atividade dele, que gerou lucro, né, causou um impacto ao meio ambiente que a sociedade toda, mesmo quem não foi morar naquele empreendimento, tem que pagar, isso tem que ser compensado de alguma forma. Né? Esse princípio ele subsidiaria, por exemplo, uma medida, e eu sempre falo isso também com as administrações municipais, ainda não vi isso implementado, mas um dia eu vou ver, seria uma cobrança por metro cúbico movimentado no empreendimento que fosse para um fundo e que depois fosse pagar o desassoreamento dos rios. Ah, mas, professor, não são só os empreendimentos imobiliários que geram isso, né? As construções irregulares também. Sim, com certeza. Mas se a gente não consegue cobrar individualmente, né, de cada um que causou esse tipo de externalidade ambiental, pelo menos aqueles que desenvolvem atividades com finalidade de lucro e tem CNPJ, tem, vamos dizer assim, uma localização específica e que são responsáveis. Nós não estamos falando aqui de uma injustiça, eu vou cobrar do cara só porque ele é empresário. Não é isso. Né? É você, pelo menos, equilibrar um pouco mais essa conta para que não fique tudo na conta do órgão público. Lembrando que, quando o órgão público faz um desassoreamento, quem está pagando somos todos nós. Isso não cai do céu. Tá? Um outro exemplo aqui, para a gente finalizar, né, isso também porque eu vivenciei isso, né, a gente tem as indústrias determinadas indústrias emitem poluentes no ar, também, volto a dizer, assim, não estou falando de infração ambiental, estou falando de emissão de poluentes dentro dos limites previstos em lei, né, mas que ainda assim causam um impacto. Somando todas as fábricas que tem aqui, por exemplo, no Rio, na região lá de Santa Cruz, na região ali esqueci o nome lá da cidade, mas, enfim, que são várias empresas, né? Somando aquilo tudo, aquilo gera um problema que pode levar a um problema de saúde, as pessoas tendo problemas respiratórios, né? E que vão estar gerando custo para quem? Para o sistema de saúde. Mais uma vez, é o nosso dinheiro que está indo lá. Então, o que eu faço com a empresa TKCSA, CSN, enfim, essas empresas todas? Eu obrigo eles, numa condicionante de licença, a colocar esses sensores, né? Me faltou o nome aí, se alguém que for da área me lembrar, me deu um apagão aqui, mas assim, são estações de monitoramento do ar dentro das comunidades. Né? Aí o cara, isso aconteceu na prática, ele falou assim, pô, mas por que sou eu que tenho que pagar um medidor, né, um equipamento para verificar as condições de qualidade do ar fora da minha fábrica? Aí tem que explicar isso para ele. Por que você acha justo que o sistema de saúde, né, vá gastar sozinho os custos necessários para cuidar da população? Né? Então, assim, para evitar isso, você vai colocar ali essas estações de monitoramento, até para a gente saber aonde que o ar está ficando pior,
que medidas podem ser tomadas para diminuir esse impacto, né? Isso é uma externalidade ambiental que, com base no princípio poluidor-pagador, tem que ser internalizada nos custos da empresa, né? Aí você vai dizer assim, mas professor, no final das contas, o cara vai jogar isso no preço do produto dele. Sim, mas tudo bem, menos mal, né? Então, se quem vai dividir os custos aí, por exemplo, do desassoreamento do rio na Coronel Veiga, são as pessoas que compraram aqueles apartamentos que geraram aquele dano, pelo menos, né, você tem uma relação mais justa de quem está limpando a sujeira que causou, né? Isso não desmerece a aplicação de uma taxa, mesmo que depois ele vá colocar aquilo nos custos dele e vai cobrar essas pessoas. Pelo menos não é todo mundo, né? Não é o Lucas, que tem que passar por ali e, quando chove, tem a sua vida prejudicada e que nem está morando naqueles prédios que foram construídos ali, que não tem nenhuma relação com aquele impacto, que vai ter que pagar quando ele for pagar o seu IPTU, não, ou as suas taxas municipais. Então, essa é a ideia da internalização de custos ambientais, né? Se eu não tomo Coca-Cola, se eu não uso garrafa PET, eu não tenho que pagar pelas externalidades ambientais relacionadas com a atividade de fabricação de refrigerante. Então, assim, se quem vai estar pagando isso vai estar pagando no preço do refrigerante, menos mal, eu acho que é um pouco mais justo, tá? Esse princípio também é conhecido como princípio do usuário pagador, porque a gente também tem situações em que não existe o impacto ambiental, mas existe o uso do bem ambiental, né? E aí, em especial, a gente está falando do uso, por exemplo, de água, né? E aí a gente tem as taxas de outorga, né? Que servem como uma forma também de aplicação do princípio do aí chamado usuário pagador. O conceito é o mesmo, só que, num caso, a empresa não está causando uma poluição, mas ela está se utilizando de forma concentrada de um bem ambiental, né? E não está tendo nenhum custo extra por causa disso, tá? Aqui uns exemplos, né, das aplicações do princípio do poluidor-pagador, e aí a cobrança pelo uso de recursos hídricos, tá? Isso acho que fica bem claro aí, é um exemplo bom, né? Porque a empresa, né, que se utiliza do recurso hídrico, né, e depois lança o seu efluente e altera, de certa forma, a qualidade daquele corpo hídrico, mais uma vez, ainda que dentro dos parâmetros, né, ela não está sendo cobrada, né, se não houvesse essa cobrança pelo uso dos recursos hídricos, por todas as intervenções que o poder público tem que fazer para melhorar a qualidade daquela água. Então, isso é justificado justamente com base nesse princípio do poluidor-pagador. Tá? Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida sobre esse princípio? Então, vamos continuar. Alguém de vocês que trabalha como consultor já teve que explicar para um cliente o que é o princípio do poluidor-pagador, ou por que ele tem que pagar uma taxa de outorga, enfim? Ainda não, né? Mas uma hora isso pode acontecer com vocês, e agora vocês estão craques nisso aí. Já podem até mostrar mais conhecimento aí para os seus clientes. Outro princípio importante na área do direito ambiental é o princípio da informação, de certa forma um pouco relacionado com o princípio da prevenção também, né? Quando você sabe que existe um empreendimento, né, ou pelo menos um projeto de um empreendimento que vai impactar, por exemplo, na região onde você mora, isso te dá a possibilidade de questionar, de ir ao órgão público,
de participar de uma audiência pública, né, e fazer suas perguntas e procurar saber se, de alguma forma, aquele impacto que vai ser causado na sua região, se ele pode ser mitigado com base em alguma condicionante de licença. Eu estou vendo uma mãozinha levantada, só que não tem nome. Você quer falar? Não, eu já tinha dito já antes, mas já passou, Márcio. Já passou? Como é que é seu nome? Juscelino. Ah, tá. É porque aqui aparece Redmi Note 9 Pro. Apareceu o nome do meu celular, eu não coloquei o meu. Tá bom, não tem problema, não. Tá Tá bom. tranquilo. Qualquer coisa, grita aí, tá? Às vezes, outra coisa que eu ia falar, às vezes eu não vejo, nem sempre eu estou olhando para todos, e aí, às vezes, o levantar a mãozinha ali não resolve. E aí, se for o caso, você liga o seu microfone e grita, sem problema. Tá? Tá tranquilo, Márcio. Obrigado. Então, esse é o princípio da informação. E aí ele está, vamos dizer, contemplado, né, materializado na lei em alguns institutos, como, por exemplo, a Resolução CONAMA 237, que fala que tem essa regra, né, que o requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos documentos, projetos e estudos, tem que se dar a devida publicidade. Isso também é raro acontecer, né? Normalmente, vocês que trabalham em órgão ambiental sabem disso, é exigido a publicação quando a licença é concedida, né? Mas a legislação diz que o requerimento da licença é que deve ser dado a devida publicidade. Tudo bem, quando você publica a licença prévia, isso já ajuda, já serve, né, como uma forma de dar conhecimento ao público sobre uma determinada atividade que vai causar um impacto e que poderia, sim, estar afetando aquela comunidade na região, né? Tudo bem, a gente sabe que ninguém lê diário oficial, né? Mas o procedimento ele tem essa, vamos dizer assim, essa ideia, né, de poder dar publicidade para que as pessoas tomem conhecimento. É lógico que quando é uma atividade de significativo impacto ambiental, a gente vai ver isso com mais calma quando falar sobre licenciamento, não basta só essa publicação, mas, né, existe a exigência da audiência pública, né? E aí, assim, para a gente ficar bem dentro da atualidade, eu não sei se vocês sabem, né, mas houve aí um movimento durante a pandemia, né, com a ideia das audiências virtuais e dessas reuniões online e tal, né, de se estender a audiência pública também para uma transmissão online, né? Não só a audiência pública presencial, mas uma transmissão online. Então, várias legislações em vários estados criaram essa possibilidade da audiência pública online. A maioria dessas normas, elas trouxeram isso como uma ampliação da participação popular, né? Alguns lugares, isso aconteceu aqui no estado do Rio, né, por isso eu estou trazendo isso, e até está relacionado um pouco com a história do licenciamento lá do autódromo, né? Vocês, talvez quem é do município do Rio tenha convivido mais com essa polêmica, mas, enfim, foi feita uma resolução do CONEMA para permitir audiência pública por meio eletrônico, só que o que aconteceu, né? E aí vocês cheguem às conclusões que vocês quiserem. Muito coincidentemente, quando estava se aproximando a audiência pública do autódromo, e existiam aquelas restrições, né, como é que se diz, de isolamento social, enfim, né, de participação em eventos, aquelas coisas, as audiências públicas presenciais elas ficaram proibidas, né? E aí, ao invés de esperar o estado de pandemia acabar, que a gente não acabou ainda, o Conselho Estadual do Meio Ambiente ele deliberou pela possibilidade de uma audiência pública exclusivamente por meio eletrônico. Isso foi questionado pelo Ministério Público, foi questionado judicialmente,
mas acabou prevalecendo essa resolução do CONEMA. Então, por isso foi possível a audiência pública exclusivamente por meio eletrônico, por parte lá do empreendimento do autódromo. Não foi só esse empreendimento, né? Outros vieram na esteira, né? E aí acabaram fazendo também. E qual é o problema disso que foi muito questionado, né? Se eu não me engano, ainda existem ações judiciais pendentes de julgamento no mérito por conta disso. O problema é aquele problema que todo mundo já conhece. Nem todo mundo tem acesso, né, por meio eletrônico, né, dessas audiências. Se tem gente que não tem acesso por meio eletrônico às aulas, imagina as audiências públicas. Então, foi entendido como uma ruptura, né, um prejuízo do princípio da informação quando permitiram essas audiências públicas exclusivamente por meio eletrônico. Mas isso é o que está valendo na resolução CONEMA 89 de 2020. Alguém ia falar alguma coisa, hein? Marcos, Pois não. uma dessas audiências do autódromo foi realizada de madrugada. Eu sei, eu participei dela. Ela começou de noite, mas ela foi até de madrugada. Então, eu entendo o seguinte, para você favorecer o público, né? Criar uma audiência pública num horário em que a maioria do público trabalha, tem que dormir à noite e não pode participar dessa audiência. Mas eu teria que ter alguma, já que foi feita dessa maneira para poder facilitar, porque estamos em pandemia, não teria que ter uma regra muito específica, inclusive com relação ao horário dessas audiências? Pois é. Quem é que está falando? Mara. Oi, Mara. Como isso é uma novidade, né? Assim, e volto a dizer, eu elogio e aplaudo as audiências serem transmitidas, porque aumenta bastante a possibilidade de participação pública. Questiono a audiência exclusivamente por meio eletrônico. Agora, como isso é uma novidade, tem muita coisa que naturalmente tem que ser ajustado. Então, assim, se essa audiência do autódromo tivesse sido somente presencial, Mara, eu te diria que muito menos gente teria participado e talvez ela não tivesse entrado madrugada dentro, tá? Mas isso é uma suposição. Eu não sei. Eu também acredito nisso. Só acho que deveria ter sido feita no horário mais cedo, prevendo, né, que haveria um maior acesso e automaticamente ela seria mais extensa. Então, eu diria, Mara, que o que se poderia fazer para ajustar isso seria estabelecer um horário limite e, se nem todo mundo tivesse tido a oportunidade de se manifestar naquele horário, que eles fizessem uma continuação num dia seguinte ou no outro dia. Né? Eu imagino, né, que os estados que aprovaram leis permitindo a audiência pública por meio eletrônico certamente, né, vão ter que começar a fazer esses ajustes, né? Mas eu concordo com você, né? Isso com certeza prejudica bastante a participação pública se você tem uma audiência que se estende. Então, por exemplo, o tempo que os empreendedores falaram naquela audiência, né, deveria ter sido limitado, né? Até porque a quantidade de bobagem que falaram naquele tempo, né, poderia ter poupado nossos... Não sei se tem mais alguém aqui que assistiu, mas eu não consigo não fazer referência a uma coisa que eu achei assim, chegou ao nível da comédia, né? Foi quando o representante do município, eu gravei isso, gente, isso está gravado, um dia eu vou botar isso no meu canal do YouTube. O cara falando, defendendo a localização do autódromo ali naquela rua, né, que é a BR-101, eu nem sabia disso, que é a Avenida Brasil, naquele trecho BR-101, ele dizendo que era importante que o autódromo fosse lá, porque a criança que mora lá no Rio Grande do Norte, onde a BR-101 começa, sabendo que tem autódromo na sua rua, ele ia ficar mais animado a se tornar um piloto de Fórmula 1 quando crescesse. Isso eu não estou inventando, gente. O cara da prefeitura falou isso, tá? Está gravado. Absurdo. Bom, eu encerro por aqui as críticas um absurdo. Mas, enfim, eu não vou nem comentar para não estender o negócio, mas no mínimo vou dizer que foi um absurdo isso. Uma das coisas mais absurdas que eu já vi ali.
conforme for, depois quando a aula acabar, quem quiser ficar aqui, a gente conversa um pouquinho mais e fala sobre isso aí. Mas, enfim, isso é uma boa maneira de exemplificar a importância do princípio da informação, né? Então, as audiências públicas, elas têm esse viés, né? E, assim, eu já participei de várias, elas são até bem interessantes. O couro come, né? O negócio lá geralmente fica bem... Mas, enfim, democracia é isso, né, gente? Reunião de condomínio é isso. Reunião de condomínio aqui no meu prédio também, às vezes, o couro come, é menos gente, mas tem outra forma de você permitir a participação popular? Que eu saiba, não tem. Então, é uma questão de evolução civilizatória e as pessoas irem e as pessoas, né, e as instituições irem se adequando e as regras irem se adequando para que esse princípio, né, seja cumprido, né? A função social, socioambiental da propriedade, né, é um outro princípio importante, mas a gente já falou sobre ela aqui. Eu vou passar um pouquinho adiante. O princípio da legalidade, né? O princípio da legalidade também é um princípio muito permanente, né, para quem lida principalmente no órgão ambiental, quem lida com o controle ambiental, né? O que é o princípio da legalidade? Na verdade, o princípio da legalidade, que é uma conquista, né, da civilização moderna, para evitar as arbitrariedades e as barbáries, né, de antigamente, ele estabelece limites de atuação tanto para o cidadão, né, a sociedade, o indivíduo, quanto para o administrador público, né? Se a gente estivesse lá no século XVIII, XIX, seria um limite para o rei e um limite, né, para o povo. Então, ele tem aplicações diferentes, né? Para nós, cidadãos, indivíduos, enfim, o princípio da legalidade ele vai dizer o seguinte, né, o que está no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ou seja, vocês podem fazer tudo desde que não seja proibido por lei. Tá? Esse é o princípio da legalidade no viés que afeta a sociedade e os indivíduos como cada um, né? Para a administração pública, o sentido é inverso. Na verdade, o administrador público ele só pode fazer aquilo que a lei determina. Tá? Então, o meu amigo aí da Secretaria de Meio Ambiente de Niterói, que trabalha na fiscalização, ele não pode um dia acordou lá, vamos dizer, de mau humor, aí ele chega lá na repartição e fala assim, pô, quer saber? Hoje eu vou sair aplicando multa. E aí ele sai, aí vê o cara com uma carrocinha de cachorro-quente e resolve exigir do cara da carrocinha uma licença ambiental. Você tem licença ambiental? Não tem. Então, está apreendido o seu equipamento, estou levando a sua carrocinha. Se não houver uma lei dizendo que para se exercer a atividade de vender cachorro-quente na rua é necessário licença ambiental, o fiscal, por mais que ele tenha o poder de polícia, né, por mais que ele esteja imbuído dessa prerrogativa de exercer esse poder, ele não pode simplesmente exigir aquilo que sai da cabeça dele, né? Ainda bem que é assim. Infelizmente, nem todo mundo leva isso muito a sério, né? E aí, para isso, existem os advogados, né, para fazer com que esse princípio da legalidade seja cumprido. Mas ele é muito importante por causa disso, né? Esse princípio da legalidade ele vai dizer, por exemplo, para o fiscal ambiental que quando ele lavrar um auto de infração, ele tem que assinar, ele tem que colocar a hora da ocorrência e a data da ocorrência, sob pena daquele ato perder o seu valor, a sua legalidade, né? Então, acontece às vezes de uma multa, de um auto de infração ser aplicado e, lógico, estou indo aqui para um extremo absurdo, mas, enfim, se o fiscal não colocou ali a data e hora, o advogado vai lá e pede a nulidade daquele ato por um descumprimento da norma que define como aquele ato tem que ser praticado. Tá? Isso é o princípio da legalidade. Aqui um exemplo, né, dessa questão da forma, né?
o decreto 6.514, que é o decreto que trata das sanções administrativas em nível federal, tá? Ou seja, os fiscais ambientais do IBAMA, eles têm que seguir essas regrinhas, essas normas todas quando estão em campo. Então, ali está dizendo isso. O agente autuante deverá colher todas as provas possíveis de autoria e materialidade e tal, incluindo as coordenadas geográficas da área embargada, que deverão constar do respectivo auto de infração para posterior georreferenciamento. Ou seja, o cara foi lá no meio da Amazônia, né? Foi lá para constatou um desmatamento. Se ele não incluir no auto de infração dele as coordenadas geográficas daquela área que ele embargou, eventualmente possa ter embargado, o ato dele vai ficar irregular, né, para dizer o mínimo. Ele vai ficar fora da forma determinada pela lei e pode ser anulado. Tá? Então, o princípio da legalidade ele atua no gestor público, no agente público, de forma a evitar as arbitrariedades. Ele não pode fazer de qualquer jeito, né? Ele tem que chegar lá, ele tem que se apresentar, ele tem que estar usando o crachá, né? É assim que funciona. Então, isso é muito importante até para resguardar aí os direitos também das pessoas, de se defenderem, enfim, né? Tudo aquilo. Outro princípio que está intrinsecamente ligado também a essa questão do exercício do poder de polícia ambiental e tem a ver com aquela história do corte de árvore que a gente falou lá no início, né? É o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, né? Então, se eu tenho um terreno cheio de árvore e eu quero cortar as árvores porque elas estão fazendo sombra na minha piscina, esse direito, dentro do direito da propriedade, ele tem que ser colocado numa balança junto com o direito da coletividade ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao oxigênio que aquelas árvores estão fornecendo para o ar, enfim. E se chegar-se à conclusão que o dano que ele está causando ao cortar aquelas árvores deve prevalecer sobre o interesse dele em ter sombra na piscina, né, vai ser aplicado uma restrição ao direito dele de cortar aquelas árvores. Tá? E aí, lógico que isso varia de situação para situação, se é vegetação de Mata Atlântica, se é árvore isolada, se é bananeira, ou se é jacarandá, enfim, né? Isso tudo, aí você tem as regras no detalhe, mas sempre com base nesse princípio, né? A supremacia do interesse público sobre o privado. Eu só posso exigir do cidadão que entre numa farmácia usando máscara, porque o direito dele, né, de ir e vir sem máscara, né, a gente escutou umas bobagens dessas por aí também, não pode ser maior do que o direito da sociedade de não ser contaminada por um vírus, né? Quem aí não viu essas bobagens aí no início da pandemia de gente se recusando a usar máscara, inclusive um desembargador aí lá em Santos, né, que eu me lembro que teve uma cena esdrúxula dessa. Você imagina se um desembargador não conhece o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, nós estamos mal mesmo, né? Bem, gente, isso encerra os princípios, né? Pelo menos aqueles que eu identifiquei como sendo os importantes aqui para o embasamento de vocês para o restante do nosso curso. Como eu disse, vocês vão ver aí princípios, o princípio democrático, o princípio da participação, em vez do princípio da informação. Vão ouvir falar de um princípio da... Ah, meu Deus, eu estava vendo isso ontem, princípio da irretroatividade, do não retrocesso das leis ambientais. Tem uma série de coisas que, às vezes, as pessoas, né, pessoas que eu digo não, às vezes julgadores, às vezes doutrinadores, às vezes ministros, lançam mão de determinadas coisas que eles entenderam como princípios, mas que, se aquilo não tiver bem absorvido, se aquilo já não tiver uma aplicação, também não é chamado de princípio. Mas, enfim, aí tem um lado subjetivo aí que vai rolar também. Mas, dentro daquilo que eu já vivenciei, dentro dos meus estudos, eu acho que isso aqui
uma relação boa de princípios para embasar os estudos nossos aí daqui por diante. Isso encerra a nossa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem debater aí, se vocês quiserem falar sobre casos aí que vocês tenham vivenciado, a gente pode falar. Ô, Fernanda, você que está de máscara aí? Estou te vendo aí. Agora você está ouvindo a gente? Então, o que acontece? Eu estava ouvindo o tempo todo, mas eu não estava pelo celular. Ah, tudo bem. Não tem problema não. Estou só implicando com você. Aí o meu computador não tem caixinha de som. Aí, quando me falaram que você estava me chamando, eu passei para o celular. Tá tranquilo, Fernando. Estou só implicando com você. Você trabalha Agora está tudo você certo. trabalha na fiscalização, aí eu quis aproveitar a sua experiência. Eu Bom, ouvi. gente, essa aula foi gravada pelo menos 90% dela, né? Como eu falei, eu vou levar um tempo, que depois eu faço umas ediçõezinhas, coloco algumas inserções aí nos slides que eu achar mais interessante, então por isso eu peço aí uns dias para colocar isso, mas isso vai servir mais para quem não assistiu a aula, né? E a mesma coisa o PDF, às vezes eu dou uma ajeitada aqui, outra ali, por isso também eu posso levar alguns dias para disponibilizar isso, tá? Mas vocês vão todos ter acesso a esse material. Lembra, por favor, de juntar esse outro material para a gente lá na... Ah, sim. Tá? Sim, declaração do Rio 92. Isso, por favor. Tá? E como eu disse também, tem algumas coisas aí que, se vocês estiverem com tempo e quiserem futucar lá no meu canal do YouTube, eu acho que é bastante didático aí e vai ajudar também vocês a entenderem os outros temas que a gente ainda vai entrar. Bernardo, foi legal aí para você? Foi ótimo, sensacional. Tem uma outra pessoa aí que trabalha com você, que eu não sei se ela entrou. A Valéria, não, ela precisou entrar em reunião e não conseguiu participar. Ah, tá. Mas não foi por falta de receber o link, nem nada disso, não. Não, né? não, nada disso não. Você já tinha adicionado ela lá no grupo, foi por compromisso mesmo. Tá legal, beleza, então. Então, a nossa próxima aula é na quinta-feira, no mesmo horário, tá? Eventualmente eu vou marcar o horário da quinta aula, enfim. A gente vai ter... Tô ainda em negociações aí para trazer uma contribuição do amigo meu profissional aí que atua muito no auditorias ambientais, que é o Alexandre Becker, e vou tentar trazer ele para dar uma colaboração também na aula onde a gente vai falar sobre auditorias ambientais, enfim. Eu procuro sempre trazer alguém que tenha, vamos dizer assim, né, uma vivência maior até do que a minha em determinados temas específicos, tá, para contribuir com as aulas. Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo, mas sempre que eu puder eu vou tentar trazer aí, só para vocês não se assustarem quando eu trouxer gente diferente aí, que sempre enriquece o estudo. Tá bom, gente? Alguém ainda não se inscreveu lá no meu canal? Todo mundo já se inscreveu lá? Marcos. Oi. Eu Tudo posso bem? botar no chat aqui, se vocês quiserem, eu boto um link aqui. Tem uma pergunta no chat do Carlos. Ele falou Opa. que está sem microfone. Ah, o Carlos. Deixa eu olhar aqui. Espera aí, Carlos. Agora que eu estou vendo aqui a Fernanda explicando que estava sem áudio. Carlos, meu microfone está funcionando. Gostaria de saber quais os princípios estão relacionados com as legislações ambientais federais e quais estão relacionadas com o licenciamento ambiental. Carlos, de certa forma, todos os princípios eles estão contemplados em uma ou outra legislação, tá? Seja ela federal ou estadual. Alguns dos princípios eles estão mais relacionados com o licenciamento ambiental do que outros, né? Como eu falei aqui, o princípio da participação, o princípio da prevenção, por exemplo, né? Mas, de certa forma, todos esses princípios, em algum momento, eles têm uma aplicação prática, eles têm algum desdobramento em uma legislação. O princípio do poluidor-pagador
né? Ele entra só em algumas questões mais específicas, né? Como eu falei aqui, até citei alguns exemplos. No caso aí, eu até citei exemplo de lei federal, mas também tem algumas leis estaduais também têm aplicação desse princípio, né? Então, é só uma questão de você identificar, né? Você não vai ver ele expresso na lei, nos artigos das leis, mas muitas vezes você vai ver nos considerandos, né, de criação das leis, né, ou até mesmo nos estudos e nos pareceres que embasam essas leis ambientais. E aí serve tanto para as federais como as estaduais e até as municipais. Tá? Se não tiver bem respondido, você escreve alguma coisa no chat aqui. Tudo bem? Deixa eu perguntar mais uma coisa para vocês aqui também, de ordem prática, tá? Eventualmente, eu faço uma divulgação das aulas, né? E boto o print de tela, não com todos, mas às vezes aparece a carinha de alguns de vocês. Eu quero saber se algum de vocês tiver alguma restrição com relação